Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre The Caine Mutiny Court Martial, que foi o último filme dirigido pelo lendário William Friedkin, que faleceu em agosto desse ano. O longa chegou no Festival de Veneza, uma estreia que também teve uma celebração à carreira do Friedkin, e nos Estados Unidos tem uma distribuição que eu considero um tanto quanto estranha, porque entra no Showtime dentro do Paramount Plus. Nos próximos meses agora o filme terá a distribuição internacional ampliada graças a outros contratos de streaming. Já falei muito do Friedkin aqui no canal, em transmissões, vídeos, Exorcista, tá aqui o pôster, um dos meus filmes favoritos, marcante. Recentemente, depois da morte do Friedkin, eu fiz um vídeo sobre Sorcerer, Comboio do Medo, que é um outro filme que eu adoro, eu sou apaixonado por esse longa trilha sonora fantástica de Tangerine Dream, até vou deixar o link da crítica na recomendação, e eu tinha uma admiração, e tenho, admiração muito grande pela forma como o Friedkin ele se expressava sobre o cinema. Cada entrevista do Friedkin era uma verdadeira aula porque você via uma pessoa que falava com paixão. Existiam vários problemas quanto ao ego do William Friedkin, sim, mas também a questão da honestidade em que ele analisa a sua filmografia e fala, olha, tem muita coisa ruim, tem muita coisa que eu não consigo assistir. Agora, por outro lado, existem filmes que são icônicos, e não precisa só pegar na década de 70, tem trabalhos importantes nos anos 80, tem uma questão do próprio Friedkin se encontrar novamente nos anos 90, até com trabalhos para TV, e depois essa trajetória mais recente. E pessoal, eu fiquei muito curioso quando eu tomei conta desse trabalho, porque The Caine Mutiny é uma obra do Herman Wouk que foi lançada em 1951. Tem uma versão que até eu posso deixar como recomendação aqui nesse vídeo também, que é de 1954, para o cinema, estrelada pelo Humphrey Bogart, que pega toda essa base do livro. Livro, aliás, que ganhou prêmio Pulitzer, foi um dos mais vendidos dos anos 50, e por conta dessa popularidade, em 1953 ocorreu a adaptação do livro para o teatro. Então foram várias peças na Broadway, um circuito longo que depois teve trajetória também no teatro dos Estados Unidos, uma turnê nos Estados Unidos. O que mais me gerou interesse, ao invés do Friedkin pegar o livro como base, ele pegou a peça. Então, para quem gosta de um drama de corte, nesse caso envolvendo uma corte marcial, você vai ter um prato cheio porque tem muita coisa importante, tem muita coisa interessante quanto a uma situação e especialmente pelo desenrolar dessa história, de não apontar o dedo desde cedo para um culpado ou um inocente, mas sim de trazer o peso mesmo da tomada de decisão. E aí eu vejo que essa oportunidade desse filme, pegando a peça como base, eu não assisti a peça, mas eu peguei o texto da peça para olhar também, era algo que se aproximava muito do Friedkin quanto à questão complexa da moralidade dos seus personagens que você pode levar para tantos filmes da sua filmografia. É difícil dizer assim, esse filme tem um estilo visual do Friedkin. Bom, tem todo um trabalho importante para lidar com a situação do drama de corte. Só que ainda assim, o que mais interessa aqui é a maneira como o Friedkin acaba lidando com cada personagem. Ele não fica na definição genérica do certo ou errado, do bom ou do mal, do herói ou do vilão. Você vai ter essa profunda análise de uma situação, de algo grave que precisa ser discutido, que precisa gerar um grande debate com controvérsias internas. Eu gostei do filme, eu penso que existe um limitador por se aproximar muito mais de uma experiência do teatro, mas ainda assim não entra naquela dinâmica de teatro gravado. É um filme em que o Friedkin ele usa, por exemplo, o close como determinante. E claro, que o diretor vai deixar muita saudade. Durante uma tempestade, o Capitão Quigg, interpretado por Kiefer Sutherland, é afastado do posto pelo Tenente Merrick, interpretado por Jack Lacey, pelo seu temperamento errático. Por conta do episódio, classificado como motim, a Marinha dos Estados Unidos faz uma corte marcial para analisar a situação, buscando entender a tomada de decisão feita e o perfil do capitão. Bom, eu preciso falar e pontuar aqui, nessa crítica, algo que é muito problemático. De verdade que eu penso que enfraquece a experiência do filme. Friedkin pegou esse texto do Herman Wouk e ele decidiu fazer o seguinte: uma história que ela está ambientada nos anos 40 com um desastre natural. Então o desastre natural seria do tufão Cobra, para quem quiser pesquisar, no contexto da Segunda Guerra Mundial. Isso é extremamente relevante. O que o Friedkin faz?
Ele pega a mesma situação da corte marcial, só que aí ele coloca para os dias atuais, então para um caso que ocorreu no final de 2022. Ele vai adicionar com isso referências ao Oriente Médio, à instabilidade política, ao mundo contemporâneo, aos problemas do mundo contemporâneo. Por um lado, muito bacana, só que por outro lado, quando você tem em conta o peso da narrativa, poxa, o contexto da Segunda Guerra Mundial, esse desastre histórico que foi o Tufão Cobra, também é um desastre importante. Eu penso que só a questão da tempestade, da contemporaneidade, pro viés de adaptação, realmente não foi bem feito. Isso me tirou bastante do longa também pelo fato de que toda a estrutura de corte marcial não é atualizada. O Friedkin ele só quer trazer o evento de 2022, se preocupando mais com os uniformes e detalhes que refletem a marinha atual dos Estados Unidos. E aí, por que eu acabo pontuando isso? Se você pega o texto da peça, o Friedkin ele seguiu à risca toda a estrutura de 2 atos e todo o desenvolvimento. Então, não é, como eu disse, o teatro gravado, mas é uma adaptação que leva muito em conta o respeito, sim, à obra base. Dito isso, o diretor ele coloca a câmera em perspectiva na corte para lidar com o ato de acusação e o ato de defesa. Com isso, tomamos conta de realidades e situações expostas de modos completamente diferentes, gerando um episódio em que cada um adiciona uma peça a um complexo quebra-cabeças. Como Friedkin, infelizmente, não fez o circuito de marketing desse filme, acabou restando para algumas pessoas envolvidas na produção comentários. O Del Toro, ele disse recentemente numa entrevista em que falava, inclusive, sobre o Friedkin, sobre como ele acabou virando um amigo do Friedkin, que esse filme teve um orçamento baixíssimo e teve apenas 14 dias de gravações, nem teve muito tempo para ensaio. E eu penso que isso acaba direcionando uma importância muito grande pro poder do elenco. E é um grande elenco, é um elenco que ele consegue lidar justamente com uma complexa situação e que não vai apontar o dedo para aquela coisa da corte, do certo ou errado, ou de você tomar conta apenas de um viés, apenas de um lado da história. É claro que até mesmo para um drama de corte não existe qualquer tipo de inovação estética, o Friedkin se preocupa muito mais com esse trânsito pelo local e especialmente com os closes, trazendo um pouquinho da emoção, do suor, desse processo todo para entender o que seria um motim. Nesse sentido, eu penso que o que aproxima esse filme de outros da filmografia do Friedkin é justamente a análise da complexidade de um processo, a análise toda envolvendo uma situação que pode parecer uma coisa, só que quando você começa a chamar testemunhas, começa a tomar conta mesmo de uma situação que estava ocorrendo, tendo em vista um desastre natural, aí você tem diferentes perspectivas em que só o argumento de autoridade, que o capitão é o capitão e por isso ninguém pode discutir, acaba não valendo tanto, acaba até mesmo sendo colocado como dúvida. E aí eu fico na balança dos pontos negativos e positivos e eu acabo gostando da experiência no geral. A adaptação moderna desse cenário de corte marcial, em que parece que existe a necessidade de colocar tudo para 2022 atualizado com referências ao mundo contemporâneo, foi algo que me tirou do filme por diversas vezes, só que compensa e muito para quem gosta de drama de corte, para quem gosta de análise e debate de uma situação complexa e, claro, com uma grande atuação do elenco, e aqui eu destaco Kiefer Sutherland. Para The Kane Mutiny Court Martial, nota 7. E para quem for buscar mais sobre o Friedkin, vai buscar não só Exorcista, Operação França, mas pode pesquisar sobre Comboio do Medo, Viver e Morrer em Los Angeles. Tô notando também que está ressurgindo um grande interesse por Cruising, de 1980, o que é bacana mencionar e que eu acho que eu vou trazer um comentário em breve aqui para o canal também. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!